Ela segurava o copo de café com as duas mãos, como se o calor da porcelana pudesse aquecer o vazio que se formava dentro dela. Não havia lágrimas, nem gritos, apenas o peso de uma verdade que caiu como uma pedra no lago calmo da sua vida. A mensagem no celular do marido não era para ela, mas a tela iluminada atraiu com uma clareza cruel. "Você vem hoje, amor? Tô com saudade." O número não estava salvo, mas o tom era íntimo, descuidado, como se a traição já fosse rotina. Marina fechou os olhos por um instante e o mundo pareceu girar mais devagar. Não era só a mensagem, era o que ela representava, a rachadura exposta de um castelo que ela construíra com tanto cuidado, tijolo por tijolo, ao longo de 15 anos. O café esfriava entre seus dedos e ela sentia o coração pulsar com uma dor que não sabia nomear. Não era raiva, não era tristeza, mas algo mais profundo, como se a própria fundação de quem ela era tivesse sido abalada. Ainda assim, Marina não se moveu. Não jogou o celular contra a parede, não correu para confrontar Eduardo. Apenas respirou fundo, deixou o ar preencher os pulmões até quase doer, e guardou a verdade como quem guarda uma arma carregada. A casa estava silenciosa, exceto pelo tic-tac do relógio de parede que Eduardo insistira em comprar numa feira de antiguidades em Paraty. Ele dizia que o som o lembrava de sua infância, mas agora, para Marina, cada batida parecia marcar o tempo que ela desperdiçara acreditando numa mentira. Ela se levantou da mesa da cozinha, o vestido azul escuro que escolhera para o jantar, com os amigos ainda impecável, como se nada tivesse acontecido. Era uma mulher de 38 anos, mas parecia mais jovem, com os cabelos castanhos caindo em ondas suaves sobre os ombros e os olhos castanhos que sempre pareciam guardar mais do que diziam. Marina era CEO de uma empresa de tecnologia em São Paulo, uma dessas startups que começaram pequenas e, graças à sua visão, agora valiam milhões. Ela construíra tudo do zero, com noites insones, reuniões intermináveis e uma determinação que muitos confundiam com frieza. Mas não era frieza, era força, do tipo que nasce de quem sabe que o mundo não perdoa fraquezas. Eduardo, por outro lado, era o oposto. Aos 45 anos, ele ainda se apoiava no charme fácil de quem cresceu sendo o favorito em todos os lugares. Advogado bem-sucedido, com um escritório no Itaim Bibi, ele tinha aquele jeito de falar que fazia qualquer um se sentir importante. Um dom que Marina já admirara, mas que agora, à luz da traição, parecia apenas uma ferramenta de manipulação. Eles se conheceram numa festa de amigos em comum, numa cobertura em Higienópolis, quando ela ainda era uma analista de sistemas tentando emplacar sua primeira ideia de negócio. Eduardo a conquistou com histórias de viagens, promessas de apoio incondicional e um sorriso que parecia prometer o mundo. E por anos ele foi o parceiro perfeito, atencioso, presente, o homem que a fazia rir mesmo nos dias mais difíceis. Mas a mensagem no celular revelou o que Marina nunca quis enxergar. Eduardo não era o porto seguro que ela imaginava. Ele era apenas um homem comum, com desejos comuns, incapaz de resistir à tentação de uma mulher mais jovem. Marina deixou o celular sobre a mesa, exatamente onde o encontrara, e foi até a varanda do apartamento. A vista de São Paulo à noite era um mar de luzes, com a Avenida Paulista brilhando ao longe como uma artéria pulsante. Ela gostava daquela cidade, da sua pressa, da sua força, do jeito como parecia desafiá-la a ser mais todos os dias. E agora, olhando para o horizonte, Marina sentiu algo novo crescer dentro dela. Não era raiva, não ainda. Era uma clareza fria, como o primeiro gole de água gelada numa manhã quente. Ela não ia desmoronar. Não ia ligar para as amigas, chorar no ombro de alguém ou postar indiretas nas redes sociais. Marina era prática,
metódica, uma mulher que transformava problemas em soluções. E aquela traição, por mais que doesse, seria apenas mais um problema a ser resolvido. Naquela noite, enquanto Eduardo dormia no quarto ao lado, alheio à tempestade que desencadeara, Marina pegou o laptop e começou a investigar. Não era uma investigação impulsiva, movida por ciúmes ou desespero. Era meticulosa como tudo o que ela fazia. Primeiro, verificou o histórico de mensagens no celular dele que ele nunca se preocupava em apagar, confiante demais na própria discrição. Havia trocas de mensagens com uma tal de Camila, uma mulher que, pelo tom, parecia jovem, confiante, talvez até um pouco mimada. As mensagens eram cheias de apelidos carinhosos, planos para encontros em restaurantes badalados e até uma menção a um fim de semana em Ilhabela. Marina leu tudo com a mesma calma com que revisava relatórios financeiros, anotando datas, horários, locais. Depois, acessou os extratos do cartão de crédito de Eduardo. Ele nunca mudara a senha do aplicativo bancário e ela sabia exatamente onde procurar. Jantares caros, presentes, uma reserva num hotel boutique em Campos do Jordão. Cada linha contava uma história que Marina não queria acreditar, mas que não podia ignorar. No dia seguinte, Eduardo saiu cedo para o escritório, como sempre, com um beijo rápido na testa de Marina e uma promessa de voltar para o jantar. Ela sorriu, como se nada tivesse mudado, mas assim que a porta se fechou, ela começou a trabalhar. Ligou para um amigo de confiança, um advogado especializado em tecnologia, e pediu informações sobre como rastrear um número de celular sem levantar suspeitas. Não era difícil, não para alguém com os recursos dela. Em poucas horas, ela descobriu que Camila era Camila Torres, 26 anos, uma influenciadora digital com milhares de seguidores no Instagram, conhecida por postar fotos em praias paradisíacas e eventos de luxo. Marina passou horas analisando o perfil de Camila, cada foto, cada legenda, cada detalhe. Não havia ódio em seus olhos, apenas uma curiosidade fria, como se estivesse estudando um adversário antes de uma negociação importante. O que veio depois foi um plano. Não um plano movido por vingança cega, mas por uma necessidade de justiça, de equilíbrio. Marina sabia que confrontar Eduardo diretamente seria inútil. Ele negaria, mentiria, talvez até tentasse manipulá-la com promessas de mudança. E ela não queria isso. Queria algo maior, algo que mostrasse a ele e a si mesma que ela era mais forte do que as mentiras dele. Então, ela começou a mexer as peças. Primeiro, descobriu que Camila trabalhava como freelancer, criando conteúdo para marcas de moda e beleza. Marina, com sua rede de contatos, fez uma ligação para uma agência parceira da sua empresa e sugeriu a contratação de Camila para um projeto temporário. A jovem, ansiosa por uma oportunidade, aceitou imediatamente, sem saber que a empresa por trás do projeto pertencia à mulher que seu amante traíra. Enquanto isso, Marina observava Eduardo com uma atenção que ele nunca percebera. Notava os pequenos sinais, o jeito como ele checava o celular com mais frequência, as desculpas para sair mais cedo do escritório, a falta de interesse nas conversas que antes os uniam. Cada detalhe era uma faca, mas Marina não deixava a dor tomar conta. Ela canalizava tudo para o plano, para a estratégia. E aos poucos começou a sentir algo novo, uma leveza, como se, ao assumir o controle da situação, estivesse recuperando o controle de si mesma. Semanas se passaram, e o plano de Marina começou a tomar forma. Ela convidou Eduardo para um jantar de gala, um evento beneficente organizado pela sua empresa, onde ela seria homenageada como uma das mulheres mais influentes do setor de tecnologia. Ele aceitou, claro, sempre encantado com a chance de exibir seu charme em eventos de alto nível. O que ele não sabia era que Camila também estaria lá, contratada para cobrir o evento como influenciadora. Marina planejara tudo com precisão.
a mesa onde eles sentariam, as pessoas que estariam ao redor, até o momento exato em que a verdade viria à tona. Não haveria gritos, nem escândalos. Apenas a verdade, exposta com a elegância de quem sabe que o silêncio pode ser mais devastador do que qualquer palavra. A noite do evento beneficente chegou como uma tempestade anunciada, mas que ninguém, exceto Marina, podia prever. O salão do hotel nos Jardins estava iluminado por lustres de cristal que refletiam a luz em prismas delicados, criando uma atmosfera de sofisticação que São Paulo sabia entregar tão bem. Mesas redondas cobertas com toalhas brancas impecáveis, arranjos de orquídeas brancas e taças de vinho que tilintavam em brindes discretos preenchiam o ambiente. Marina, vestida com um vestido longo de seda preta que abraçava suas curvas com elegância austera, movia-se pelo salão com a graça de quem nasceu para liderar. Seu sorriso era caloroso, mas seus olhos carregavam uma intensidade que poucos percebiam, como se ela estivesse vendo, além das conversas superficiais, além das risadas ensaiadas, diretamente para o coração do que estava por vir. Eduardo estava ao seu lado, impecável em um terno azul marinho, cumprimentando colegas e clientes com aquele charme que já fora seu maior trunfo, mas que agora parecia apenas uma máscara prestes a cair. Marina observava tudo com uma calma que beirava o sobrenatural. Ela cumprimentava os convidados, trocava gentilezas com os patrocinadores e posava para fotos com a naturalidade de quem dominava aquele palco. Mas, por dentro, cada passo era calculado, cada gesto ensaiado. Ela sabia que Camila estava ali, em algum lugar do salão, provavelmente ajustando o ângulo perfeito para uma selfie que capturasse o glamour do evento. Marina a vira entrar, com um vestido vermelho que chamava a atenção demais, os cabelos loiros soltos e um sorriso que transborda confiança. A jovem não fazia ideia de que estava sendo observada, não por olhares de admiração, mas por olhos que conheciam cada detalhe de sua traição. Marina não sentia ódio, não exatamente. Era algo mais frio, mais afiado, uma determinação de reescrever a narrativa que Eduardo tentara impor a ela. A mesa principal, onde Marina e Eduardo estavam sentados, era um microcosmo do poder e da influência. Havia ali um senador aposentado, uma jornalista conhecida por suas colunas ácidas, o dono de uma rede de varejo e um casal de investidores internacionais que Marina conquistara com sua visão para a tecnologia. A conversa fluía entre política, economia e os desafios da inovação. Mas Marina parecia estar em outro plano, ouvindo apenas o suficiente para manter as aparências. Eduardo, por sua vez, estava à vontade, contando anedotas e fazendo todos rirem com histórias de suas negociações no tribunal. Ele sempre fora assim, um contador de histórias nato, capaz de transformar até o caso mais banal em uma saga épica. Mas Marina sabia que naquela noite a história que importava seria contada por ela. Enquanto o jantar era servido, filé mignon com risoto de parmesão e um molho que cheirava a alecrim, Marina percebeu o momento em que Camila se aproximou da mesa. A jovem, com um tablet na mão, parecia estar anotando algo, provavelmente para suas postagens nas redes sociais. Marina a observou pelo canto do olho, notando o jeito como ela se movia, confiante, mas com uma leve insegurança, como se soubesse que estava fora de seu elemento. Eduardo, por sua vez, não a viu de imediato. Ele estava ocupado demais, respondendo a uma pergunta do senador sobre a reforma tributária. Mas Marina sabia que o encontro estava próximo, e seu coração batia com uma mistura de adrenalina e serenidade, como se ela estivesse prestes a fechar o maior negócio de sua carreira. O mestre de cerimônias subiu ao palco, um homem de meia idade com uma voz grave e acolhedora, e anunciou que a noite chegara ao momento principal.
a homenagem às mulheres que transformaram o setor de tecnologia no Brasil. Marina foi chamada ao palco e o salão irrompeu em aplausos. Ela se levantou, ajeitando o vestido com um movimento sutil, e caminhou até o microfone com a postura de quem carregava o peso de 1000 vitórias e nenhuma derrota visível. O discurso que preparara era curto, mas impactante, falando sobre resiliência, inovação e a importância de abrir portas para outras mulheres. Cada palavra era escolhida com cuidado, não apenas para inspirar, mas para preparar o terreno para o que viria depois. Ela agradeceu à equipe, aos parceiros, e com um sorriso que parecia genuíno, mencionou o apoio de sua família, olhando diretamente para Eduardo. Ele sorriu de volta, alheio ao que aquele olhar significava. Quando voltou à mesa, Marina sentiu o peso do momento se aproximar. Ela havia planejado tudo com a precisão de um relógio suíço. Durante a sobremesa, uma torta de chocolate com calda de framboesa que ninguém na mesa parecia realmente comer, ela pediu licença para fazer um pequeno anúncio. O salão ficou em silêncio, todos os olhos voltados para ela, curiosos. Marina ergueu uma taça de champanhe, o líquido dourado refletindo a luz dos lustres, e começou a falar com uma voz calma, mas firme, que ecoava a autoridade. Quero aproveitar esta noite para compartilhar uma novidade sobre nossa empresa, disse ela, pausando para garantir que todos estivessem prestando atenção. Estamos lançando um novo projeto, uma campanha de marketing que vai unir tecnologia e influência digital. E para isso, contratamos uma jovem talentosa, alguém que muitos de vocês já conhecem pelas redes sociais. Ela fez um gesto para que Camila se aproximasse, e a jovem, surpresa, mas claramente lisonjeada, caminhou até a mesa principal. O rosto de Eduardo mudou instantaneamente. Marina viu o momento exato em que ele a reconheceu. A tensão em sua mandíbula, o brilho de pânico em seus olhos, o jeito como ele apertou o guardanapo com força. Camila, por sua vez, parecia alheia ao drama, sorrindo para os convidados como se aquele fosse o ápice de sua carreira. Marina continuou, a voz suave como uma brisa, mas com a precisão de uma lâmina. Camila Torres será a cara dessa campanha, e tenho certeza de que ela trará muita visibilidade para a nossa marca. Mas antes de prosseguir, quero compartilhar algo pessoal, porque acredito que transparência é a base de qualquer sucesso. O salão estava tão silencioso que o som de um garfo caindo teria ecoado como um trovão. Marina pegou o celular, que havia deixado estrategicamente ao lado de seu prato, e abriu uma pasta de arquivos que preparara com cuidado. Hoje, enquanto celebramos conquistas, também precisamos reconhecer as verdades que nos desafiam, disse ela, projetando a tela do celular em um monitor ao lado do palco, uma função que ela mesma configurara com a equipe de TI. A imagem que apareceu era uma captura de tela de uma conversa de WhatsApp, a mesma mensagem que Marina lera semanas atrás, com a frase: "Você vem hoje, amor? Tô com saudade." O número de Camila estava destacado, assim como a resposta de Eduardo, cheia de promessas e flertes. O salão prendeu a respiração e Marina continuou, sem alterar o tom. "Quero agradecer ao meu marido, Eduardo, por me ensinar que, às vezes, as maiores lições vêm das maiores decepções." Eduardo tentou se levantar, o rosto vermelho, mas o peso dos olhares ao redor o prendeu à cadeira. Camila, agora percebendo o que estava acontecendo, deixou o tablet escorregar de suas mãos, o som do aparelho batendo no chão, ecoando no silêncio. Marina não olhou para nenhum dos dois diretamente. Em vez disso, continuou falando. Agora para o público. Esta empresa foi construída com verdade, com trabalho árduo e com a crença de que podemos transformar dor em propósito.
Hoje anuncio que estarei assumindo um novo desafio, liderando nossa expansão internacional e deixarei claro que não carrego comigo nada que não seja verdadeiro. Os aplausos vieram, hesitantes no início, mas crescendo em força, como se o salão reconhecesse não apenas sua coragem, mas sua capacidade de transformar uma traição em um momento de poder. Marina voltou a se sentar, o rosto sereno, como se tivesse acabado de apresentar um relatório trimestral. Eduardo, ainda atordoado, tentou sussurrar algo, mas ela apenas levantou a mão, um gesto pequeno, mas que dizia tudo. Não agora. Camila, humilhada, saiu do salão apressada, os saltos ecoando no piso de mármore. Marina tomou um gole de champanhe, sentindo o gosto efervescente contra a língua, e pela primeira vez em semanas sentiu o coração mais leve. Naquela noite, enquanto os convidados continuavam a festa, alheios ao terremoto pessoal que acabara de ocorrer, Marina voltou para casa sozinha. Eduardo tentou segui-la, mas ela foi clara. Você pode ficar no escritório hoje. Amanhã conversamos sobre o divórcio. Ele não protestou. Não havia como. Marina trancou a porta do apartamento, tirou os sapatos de salto e caminhou descalça até a varanda, onde a cidade ainda brilhava com suas luzes incansáveis. Ela não sentia vitória, não exatamente. O que sentia era algo mais profundo, a certeza de que, ao expor a verdade, havia recuperado algo que Eduardo nunca poderia tirar dela, sua dignidade. Nos dias que se seguiram, Marina mergulhou no trabalho com uma energia renovada. A campanha com Camila foi cancelada e a jovem, envergonhada, desapareceu das redes sociais por semanas. Eduardo tentou se explicar, enviando mensagens longas e cheias de justificativas, mas Marina não respondeu. Ela contratou um advogado, um dos melhores de São Paulo, e começou o processo de divórcio com a mesma eficiência com que liderava sua empresa. Não havia espaço para arrependimentos ou segundas chances. Ela sabia que merecia mais, não apenas de um parceiro, mas de si mesma. Enquanto organizava os papéis do divórcio, Marina começou a planejar sua próxima etapa. A expansão internacional da empresa era mais do que uma promessa de campanha. Era uma chance de recomeçar, de explorar novos horizontes. Ela passou noites revisando propostas, conversando com investidores em Londres e Nova York, e pela primeira vez em anos sentiu-se verdadeiramente livre. Não era a liberdade de estar solteira, mas a liberdade de não carregar o peso das mentiras de outra pessoa. Uma noite, enquanto tomava um vinho sozinha em casa, Marina recebeu uma ligação de um velho amigo, Rafael, um arquiteto que conhecera anos antes em um evento de networking. Ele estava em São Paulo para um projeto e sugeriu um café. Marina hesitou, mas aceitou. Não porque buscava um novo amor, mas porque sentia que era hora de abrir espaço para novas conexões, novas possibilidades. O café foi leve, cheio de risadas e histórias, e pela primeira vez em meses, Marina sentiu que podia ser ela mesma, sem armaduras, sem estratégias. O café com Rafael foi como abrir uma janela numa casa que estivera fechada por tempo demais. Não era um encontro romântico, nem mesmo uma promessa de algo além de uma conversa despretensiosa. Mas, para Marina, foi um lembrete de que o mundo ainda existia fora das paredes que ela construíra para se proteger. Sentada numa cafeteria pequena na Vila Madalena, com paredes cobertas de quadros coloridos e o aroma de café moído na hora, ela ouviu Rafael falar sobre seus projetos de arquitetura com uma paixão que a fez sorrir de verdade pela primeira vez em semanas. Ele era diferente de Eduardo, não pelo charme, que Eduardo tinha de sobra, mas pela autenticidade. Rafael falava com as mãos, gesticulando como se estivesse desenhando o futuro no ar, e seus olhos brilhavam com uma sinceridade que Marina quase esquecera que existia.
Ela não estava pronta para nada além daquela conversa, mas algo, naquele momento, naquele riso fácil, reacendeu uma faísca que ela não sabia que ainda carregava. Enquanto isso, a vida seguia em um ritmo frenético. Marina mergulhava no processo de divórcio com a mesma precisão que aplicava em suas negociações corporativas. O advogado, um homem de meia idade com óculos de armação fina e uma calma que inspirava confiança, garantiu que o acordo seria justo. Eduardo, para sua surpresa, não resistiu muito. Talvez o peso da exposição pública no evento beneficente o tivesse desarmado. Ou talvez ele simplesmente soubesse que não havia como consertar o que quebrara. Marina não queria guerra, apenas liberdade. Ela abriu mão de qualquer disputa mesquinha por bens materiais. O apartamento na Vila Nova Conceição seria dela, mas deixou que Eduardo ficasse com a casa de praia em Maresias, um lugar que agora só evocava memórias de promessas não cumpridas. Cada assinatura nos papéis do divórcio era como tirar um peso dos ombros, e aos poucos Marina sentia o ar voltar a circular em sua vida. No trabalho, ela estava mais focada do que nunca. A expansão internacional da empresa, que anunciara no evento, não era apenas uma jogada de marketing para encobrir o drama pessoal. Era real, ambiciosa, e exigia dela tudo o que tinha de melhor. Marina passava horas em chamadas com equipes em Londres, Nova York e Singapura, ajustando estratégias, revisando contratos e garantindo que cada detalhe estivesse alinhado com sua visão. A empresa, que começara como uma ideia rabiscada em um caderno durante suas noites de analista de sistemas, agora estava prestes a se tornar uma referência global. E no fundo, Marina sabia que esse era o verdadeiro palco da sua vingança. Não a humilhação de Eduardo ou Camila, mas a prova irrefutável de que ela era maior do que qualquer traição. Ainda assim, a traição deixara cicatrizes. Nas noites mais silenciosas, quando o apartamento parecia grande demais para uma pessoa só, Marina se pegava revisitando memórias que preferia esquecer. Lembrava-se das viagens com Eduardo, dos jantares improvisados na cozinha, das promessas sussurradas em noites de chuva. Não era saudade, exatamente, mas uma espécie de luto pelo que poderia ter sido. Ela não chorava. Marina nunca fora de chorar, mas às vezes sentia um vazio que não explicava. Nessas horas, ela se levantava, acendia a luz da sala e começava a trabalhar como se o movimento pudesse preencher o espaço que Eduardo deixara. E, de certa forma, funcionava. Cada e-mail enviado, cada plano traçado, cada meta alcançada era uma afirmação de que ela não precisava dele para ser inteira. Enquanto isso, a cidade parecia conspirar para lembrá-la do passado. São Paulo, com sua energia caótica e seus contrastes, era um espelho da própria Marina. Forte, incansável, mas cheia de camadas que nem todos viam. Caminhando pela Avenida Faria Lima, entre prédios envidraçados e executivos apressados, ela sentia uma conexão profunda com aquele lugar. Era ali, entre reuniões e cafezinhos apressados, que ela construíra sua vida. E agora, era ali que ela a reconstruía. Um dia, enquanto esperava em um semáforo, viu um outdoor com uma campanha de uma marca de joias que Camila endossava antes do escândalo. O rosto da jovem, sorridente e perfeito, parecia zombar dela do alto. Marina apenas respirou fundo e desviou o olhar. Não sentia raiva. Camila, no fim, era apenas uma peça no jogo de Eduardo, tão vítima de suas manipulações quanto ela mesma fora um dia. Mas o destino, como gosta de fazer, tinha seus próprios planos. Certa manhã, enquanto Marina revisava uma apresentação no escritório, sua assistente Clara bateu à porta com uma expressão hesitante. "Tem uma pessoa querendo falar com você", disse, entregando um cartão de visita. Era Eduardo. Ele pedira uma reunião,
alegando que era sobre assuntos profissionais. Marina hesitou, mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de fechar aquele capítulo de uma vez por todas, falou mais alto. Ela concordou em recebê-lo, mas com uma condição. A conversa seria no seu território, na sala de reuniões envidraçada no topo do prédio, onde ela se sentia no comando. Eduardo entrou com o mesmo charme de sempre, mas havia algo diferente nele. O terno estava impecável, como de costume, mas seus olhos carregavam um peso que Marina nunca vira antes. Ele se sentou, ajeitando a gravata como se fosse um escudo, e começou a falar. Disse que estava deixando o escritório de advocacia onde trabalhava havia anos. A exposição no evento beneficente, embora não tivesse chegado às manchetes, espalhara-se como um sussurro entre seus colegas e clientes. A confiança que ele construíra ao longo da carreira estava abalada, e ele precisava de um recomeço. Eu sei que não mereço seu perdão, disse, a voz baixa, quase suplicante, mas estou aqui porque sua empresa está contratando, e eu sei que posso contribuir. Marina o encarou, os olhos fixos nos dele sem piscar. Era quase cômico o destino brincando com ela daquela forma. Eduardo, o homem que a traíra, que mentira para ela durante meses, agora estava ali, pedindo um emprego na empresa que ela construíra com o próprio suor. Por um momento ela imaginou dizer não, mandá-lo embora com a mesma frieza com que ele a tratara. Mas então, algo dentro dela mudou. Não era piedade nem fraqueza, era poder. O poder de decidir, de controlar a narrativa. Envie seu currículo para o RH, disse ela, a voz neutra como se estivesse falando com um estranho. Vamos avaliar como qualquer outro candidato. Eduardo pareceu aliviado, mas também confuso, como se esperasse uma explosão de raiva ou uma reconciliação dramática. Marina não lhe deu nenhuma das duas. Ela se levantou, sinalizando que a reunião estava encerrada, e voltou ao seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas, por dentro, ela sentia uma satisfação silenciosa. Não contrataria Eduardo. Não por vingança, mas porque ele não era qualificado para o tipo de equipe que ela construía. Sua empresa valorizava integridade, algo que ele claramente não tinha. E ao deixá-lo acreditar que tinha uma chance, Marina sabia que estava lhe dando uma lição mais sutil, mais duradoura, a de que o mundo que ele tentara manipular, agora pertencia a ela. Os meses seguintes foram de transformação. Marina viajou para Londres para fechar parcerias com investidores, e cada reunião era uma vitória. Ela caminhava pelas ruas da cidade, com seus prédios antigos e sua energia cosmopolita, sentindo-se mais viva do que nunca. Em uma dessas viagens, conheceu uma mentora, uma executiva britânica chamada Eleanor, que a convidou para um jantar em sua casa. Lá, entre taças de vinho tinto e conversas sobre liderança, Eleanor disse algo que ficou com Marina. Você não precisa provar nada a ninguém, exceto a si mesma. E pelo que vejo, você já provou. Aquelas palavras ecoaram em Marina como um mantra, guiando-a de volta ao centro de quem ela era. De volta ao Brasil, Marina começou a investir em novos projetos pessoais. Inscreveu-se em um curso de escrita criativa, algo que sempre quisera fazer, mas nunca encontrara tempo. Escrevia à noite, na varanda do apartamento, com a cidade brilhando ao fundo. Suas histórias eram sobre mulheres como ela, fortes, quebradas, reconstruídas. E aos poucos, ela percebeu que estava escrevendo não apenas para entender o passado, mas para imaginar o futuro. Rafael apareceu mais vezes, sempre com um convite casual, um cinema, um jantar, uma caminhada no Parque Ibirapuera. Marina não o chamava de namorado, nem mesmo de interesse amoroso. Ele era simplesmente uma presença, alguém que a fazia rir e que não pedia nada além do que ela estava disposta a dar. Uma noite, enquanto organizava o escritório em casa, Marina encontrou uma foto antiga dela e de Eduardo, tirada em um réveillon em Copacabana. Eles sorriam,
abraçados com o mar ao fundo e fogos de artifício iluminando o céu. Por um momento, ela sentiu o peso daquela memória, mas então guardou a foto em uma caixa, junto com outras coisas que não faziam mais parte de quem ela era. Não era sobre esquecer, mas sobre escolher o que carregar. E Marina escolheu carregar apenas o que a fazia mais forte. A caixa onde Marina guardou a foto de Copacabana ficou esquecida em um canto do escritório, como um artefato de um tempo que não mais lhe pertencia. Ela não era de revisitar o passado, não por medo, mas porque o presente exigia tanto dela que olhar para trás parecia um luxo desnecessário. São Paulo, com seu ritmo incansável, parecia concordar com ela. A cidade não parava, e Marina, aos poucos, sentia que também não podia. O curso de escrita criativa tornou-se um refúgio inesperado, um espaço onde ela podia derramar as emoções que mantinha tão bem guardadas. As aulas, ministradas numa livraria charmosa no bairro de Pinheiros, eram frequentadas por um grupo eclético. Jovens sonhadores, aposentados com histórias para contar e profissionais como ela, buscando algo além dos números e das reuniões. Marina escrevia com uma intensidade que surpreendia até a si mesma, como se cada palavra fosse uma peça de um quebra-cabeça que ela montava para entender quem era agora, depois de tudo. Suas histórias, muitas vezes, giravam em torno de mulheres que enfrentavam o impossível e saíam mais fortes. Não eram heroínas de capa e espada, mas mulheres comuns, como as que ela via todos os dias nas ruas de São Paulo. A executiva correndo para uma reunião com um café na mão, a mãe equilibrando sacolas e filhos na saída do metrô, a vendedora de uma lojinha no centro que sorria mesmo depois de um dia exaustivo. Marina escrevia sobre elas com uma empatia que vinha de um lugar profundo, um lugar que ela mesma ainda estava descobrindo. Em uma das aulas, a professora, uma escritora de meia idade com cabelos grisalhos e olhos que pareciam enxergar além das palavras, pediu que cada aluno lesse um trecho de seu trabalho. Marina hesitou, mas acabou compartilhando uma história sobre uma mulher que, após perder tudo, encontrava força em pequenos atos de coragem. Como dizer não, como caminhar sozinha, como recomeçar. Quando terminou, o silêncio na sala era palpável, quebrado apenas pelo aplauso tímido, mas genuíno dos colegas. A professora apenas sorriu e disse: "Você escreve como quem já viveu essas palavras." Marina não respondeu, mas sentiu algo se desatar dentro dela, como se, ao escrever, estivesse finalmente dando nome à força que a sustentava. No trabalho, a expansão internacional da empresa avançava a passos largos. Marina liderava as negociações com uma confiança que impressionava até os mais céticos. Em uma videoconferência com investidores de Singapura, ela apresentou um plano tão detalhado e visionário que um dos executivos, um homem de fala rápida e sotaque carregado, interrompeu a reunião para dizer: "Você não está apenas vendendo uma ideia, está construindo um futuro." Marina sorriu, agradecendo com a educação que sempre a caracterizava, mas por dentro sentiu uma onda de orgulho. Era isso que ela fazia, construía futuros. E agora, mais do que nunca, estava construindo o seu próprio. Enquanto isso, Eduardo parecia ter desaparecido do radar. Após a reunião no escritório, ele enviou o currículo, como Marina sugerira, mas ela passou a tarefa de avaliá-lo para a equipe de RH, com instruções claras para tratá-lo como qualquer outro candidato. O currículo de Eduardo, embora impressionante em termos de experiência, não se encaixava no perfil que a empresa buscava. Marina não precisou dizer não diretamente. A decisão veio do time, baseada em critérios objetivos, e ela apenas assinou a carta de recusa padrão. Não havia satisfação mesquinha nisso, apenas a certeza de que o mundo seguia suas próprias regras. E Eduardo, pela primeira vez, estava sujeito a elas. Soube, por conhecidos em comum,
que ele tentara abrir um novo escritório de advocacia, mas a reputação abalada pelo escândalo tornava as coisas difíceis. Marina não sentia pena, mas também não sentia alegria. Era como se Eduardo, aos poucos, estivesse se tornando uma nota de rodapé em sua história. Rafael, por outro lado, continuava a aparecer, sempre com a leveza de quem não força a barra. Ele a convidava para eventos simples, uma exposição de arte na Pinacoteca, um show de jazz em um bar escondido na Augusta, um piquenique improvisado no Ibirapuera. Marina gostava da companhia dele, não porque ele preenchesse um vazio, mas porque ele parecia entendê-la sem exigir explicações. Em um desses encontros, enquanto caminhavam pelo parque, com o sol filtrado pelas árvores e o barulho distante do trânsito, Rafael perguntou, quase como quem não quer nada: "Você já pensou em escrever um livro?" Marina riu, surpresa com a pergunta, mas ele insistiu com aquele jeito sério que só aparecia quando ele falava de algo importante. "Você tem algo a dizer, Marina, algo que muita gente precisa ouvir." Ela não respondeu na hora, mas a ideia ficou plantada, como uma semente que ainda não sabia se germinaria. A vida, porém, não dava trégua. Uma nova crise surgiu na empresa quando um dos principais parceiros em Londres ameaçou romper o contrato, alegando divergências estratégicas. Marina voou para a Inglaterra quase imediatamente, determinada a resolver a situação. As reuniões foram longas, tensas, cheias de jargões corporativos e egos inflados, mas Marina navegava por elas com a mesma habilidade que usara para desmascarar Eduardo. Ela ouvia, fazia perguntas precisas, apresentava dados que ninguém podia contestar. No final, não apenas salvou o contrato, mas conseguiu um aumento no investimento, algo que até sua equipe achou impossível. Quando voltou ao hotel, exausta, mas vitoriosa, olhou-se no espelho e viu uma mulher que não reconhecia completamente, não a Marina que chorara em silêncio ao descobrir a traição, mas uma versão mais forte, mais segura, como se cada batalha a estivesse esculpindo em algo novo. De volta a São Paulo, Marina decidiu que era hora de fazer algo por si mesma, além do trabalho e da escrita. Inscreveu-se em aulas de dança de salão, algo que sempre quisera experimentar, mas que Eduardo desencorajara, dizendo que não era o tipo dela. As aulas, realizadas em um estúdio pequeno no bairro da Liberdade, eram uma mistura de risadas, tropeços e uma liberdade que Marina não sabia que precisava. Ela dançava com parceiros diferentes a cada semana, aprendendo a confiar no ritmo, no movimento, no outro. Era como se, ao girar pelo salão, estivesse desaprendendo as amarras do passado. Uma noite, após uma aula particularmente divertida, ela se pegou rindo alto, algo que não fazia há meses. O instrutor, um homem de cabelos cacheados e sorriso contagiante, brincou: "Você dança como se estivesse contando uma história." Marina apenas sorriu, mas pensou: "Talvez eu esteja." Enquanto isso, o curso de escrita criativa chegava ao fim e a professora propôs um projeto final. Cada aluno deveria escrever uma novela curta, algo que capturasse uma jornada pessoal. Marina escolheu contar a história de uma mulher que, após uma grande perda, descobria que a verdadeira força não estava em vencer os outros, mas em reconstruir a si mesma. Escreveu com uma intensidade que a surpreendeu, as palavras fluindo como se tivessem esperado anos para sair. Quando apresentou o texto na aula final, a sala ficou em silêncio e a professora, com lágrimas nos olhos, disse: "Isso não é só uma história, é uma verdade." Marina sentiu o coração apertar, não de tristeza, mas de uma plenitude que não sabia nomear. A novela, embora fictícia, era um espelho da sua própria jornada. Escrever sobre ela, ainda que sob o véu da ficção, permitiu que Marina enxergasse sua história com clareza. Ela não era apenas a mulher traída, a CEO bem-sucedida, a aluna de escrita ou a dançarina iniciante. Era tudo isso e mais,
uma soma de partes que não se encaixavam perfeitamente, mas que formavam algo único. Quando terminou o curso, a professora sugeriu que ela enviasse o texto para uma editora. Marina riu, dizendo que era só um hobby, mas a ideia, como a sugestão de Rafael, ficou guardada em um canto da mente. Uma noite, enquanto tomava um chá na varanda, Marina recebeu uma mensagem de Rafael. Ele estava em São Paulo novamente e queria saber se ela toparia um jantar. Desta vez, Marina não hesitou. Escolheram um restaurante pequeno no Itaim, com mesas ao ar livre e luzes suaves penduradas nas árvores. A conversa fluiu como sempre, mas havia algo diferente no ar, uma eletricidade que Marina não podia ignorar. Rafael falou sobre um projeto que estava desenvolvendo, um espaço cultural no centro de São Paulo com foco em artistas locais. Ele perguntou se Marina gostaria de colaborar, trazendo sua expertise em tecnologia para criar uma experiência interativa. Ela disse que pensaria, mas no fundo já sabia que diria sim. Não por ele, mas por si mesma, pela chance de criar algo novo, algo que a conectasse com a cidade que tanto amava. Quando voltou para casa, Marina sentou-se à mesa da sala, abriu o laptop e começou a revisar sua novela. Pela primeira vez, considerou a possibilidade de publicá-la. Não para provar nada a ninguém, mas porque sentia que aquelas palavras poderiam tocar outras mulheres, outras vidas. Ela imaginou sua história nas mãos de alguém que, como ela, precisasse lembrar que a dor não é o fim, mas apenas um capítulo. E, enquanto digitava, com a cidade brilhando lá fora, Marina sentiu uma paz que não vinha de fora, mas de dentro. A paz de quem sabe que, no final, a maior vitória é ser fiel a si mesma. A decisão de revisar sua novela trouxe a Marina uma clareza que ela não esperava. Sentada à mesa da sala, com o laptop aberto e a cidade pulsando lá fora, ela sentia que cada linha escrita era mais do que um exercício criativo. Era uma declaração de independência. As palavras que antes eram apenas um refúgio, agora ganhavam contornos de propósito, como se ao contá-las, Marina estivesse reescrevendo não apenas sua história, mas a forma como via a si mesma. Ela passava noites ajustando parágrafos, escolhendo cada verbo com o cuidado de quem sabe que uma palavra pode mudar tudo. O processo era solitário, mas não solitário no sentido de vazio. Era uma solitude que a preenchia, como se pela primeira vez ela estivesse em diálogo consigo mesma, sem intermediários. A cidade, com suas luzes incansáveis, parecia testemunhar esse renascimento, e Marina, olhando para a Avenida Paulista brilhando ao longe, sentia que estava no caminho certo, mesmo sem saber exatamente onde ele a levaria. O projeto com Rafael também começou a tomar forma. O espaço cultural que ele idealizava no centro de São Paulo era ambicioso. Um lugar onde artistas locais pudessem expor suas obras, mas com uma camada de tecnologia que tornasse a experiência imersiva. Marina, com sua expertise, sugeriu a criação de uma plataforma interativa que permitisse aos visitantes explorarem as histórias por trás de cada obra, usando realidade aumentada e narrativas digitais. Rafael ficou encantado com a ideia, e os dois passaram horas discutindo detalhes, rabiscando esboços em guardanapos e rindo de como suas visões, tão diferentes, se complementavam. Não era um romance, pelo menos não ainda, mas uma parceria que fazia Marina se sentir viva de uma forma que ela não experimentava há anos. Rafael, com sua energia tranquila e sua capacidade de ouvir, era um contraste bem-vindo ao caos que Eduardo deixara em sua vida. Enquanto isso, a empresa continuava a crescer. A expansão internacional, que começara como um plano ousado, agora era uma realidade palpável. Marina fechara contratos com 2 grandes empresas em Nova York e as negociações com Singapura avançavam para a implementação de um escritório local.
Ela liderava tudo com uma energia que parecia inesgotável, mas que, na verdade, vinha de um lugar muito específico. A necessidade de provar para si mesma que era capaz de ir além do que qualquer um, inclusive ela mesma, imaginara. Em uma reunião com sua equipe, enquanto discutiam a estratégia para o próximo trimestre, um dos diretores, um homem mais velho que sempre a admirara em silêncio, disse: "Marina, você não apenas comanda esta empresa, você é a empresa." Ela sorriu, agradecendo com a modéstia de sempre, mas as palavras ecoaram dentro dela como uma verdade que ela ainda estava aprendendo a aceitar. A dança de salão, que começara como uma curiosidade, tornou-se uma paixão. Marina ia às aulas 2 vezes por semana, e cada sessão era uma pequena revolução. Ela aprendia a se mover com leveza, a confiar no parceiro, a deixar o corpo falar quando a mente estava sobrecarregada. O estúdio na Liberdade, com suas paredes de espelhos e o som de músicas latinas ecoando, era um mundo à parte, onde ela não precisava ser a CEO, a escritora ou a mulher traída. Podia ser apenas Marina, girando ao som de um tango ou rindo de um passo errado na salsa. O instrutor, Tiago, notava seu progresso e, com seu jeito brincalhão, dizia: "Você dança como se estivesse escrevendo uma carta de amor para si mesma." Marina ria, mas no fundo sentia que ele estava certo. Cada passo era uma afirmação de sua própria existência, de sua capacidade de encontrar alegria, mesmo depois de tudo. Uma noite, após uma aula particularmente intensa, Marina decidiu caminhar até em casa, apesar da distância. Era uma noite quente, típica do verão paulistano, e as ruas da Liberdade estavam cheias de vida, casais passeando, grupos de amigos rindo alto, o cheiro de yakisoba vindo de um restaurante próximo. Ela caminhava devagar, absorvendo os sons e as cores, sentindo-se parte de algo maior. Foi quando recebeu uma mensagem inesperada. Era de Camila, a jovem que meses antes fora o pivô do maior terremoto de sua vida. A mensagem era curta, quase tímida. "Marina, não sei se você vai querer ler isso, mas preciso te pedir desculpas. Eu não sabia de tudo. Me perdoa." Marina parou no meio da calçada, o celular iluminando seu rosto na penumbra. Por um momento, considerou ignorar a mensagem, deixar que o passado ficasse onde estava. Mas então, algo a fez responder. "Você não me deve nada, Camila. Cuide de si mesma." A resposta era simples, mas carregava o peso de uma escolha, a de não carregar rancor, de não deixar que a dor definisse quem ela era. A interação com Camila, por menor que fosse, trouxe uma reflexão nova. Marina percebeu que, ao longo dos meses, construíra uma narrativa em que Eduardo era o vilão, mas Camila era apenas uma peça no jogo dele, jovem, talvez ingênua, certamente manipulada. Não havia espaço para ódio em seu coração, não porque ela fosse santa, mas porque o ódio era um peso que ela se recusava a carregar. Aquela troca de mensagens tão breve foi como fechar uma porta que ainda estava entreaberta, permitindo que Marina seguisse em frente com ainda mais leveza. O projeto com Rafael avançava rapidamente. Eles conseguiram financiamento de uma fundação cultural e começaram a transformar um velho galpão no centro da cidade em um espaço vibrante, com paredes cobertas de murais e tecnologia que parecia dar vida às obras. Marina se envolveu mais do que esperava, não apenas com ideias, mas com a paixão de ver algo novo nascer. Em uma das reuniões com a equipe do projeto, Rafael a surpreendeu ao apresentar um protótipo da plataforma que ela sugerira. Era simples, mas poderoso. Uma tela interativa que contava a história de cada artista com vídeos, áudios e animações que tornavam a experiência quase mágica. Quando a equipe aplaudiu, Rafael olhou para Marina e disse com um sorriso: "Isso aqui é mais seu do que meu." Ela riu.
negando, mas sentiu uma onda de gratidão por estar ali, construindo algo que não era apenas um trabalho, mas uma extensão de quem ela estava se tornando. Enquanto isso, a novela que Marina escrevera começou a ganhar vida própria. Após meses de hesitação, ela cedeu à insistência da professora do curso de escrita e enviou o manuscrito para uma editora pequena, mas respeitada, especializada em ficção contemporânea. A resposta veio semanas depois, em um e-mail que Marina abriu com as mãos trêmulas. A editora queria publicá-lo. Não apenas isso. Eles queriam que ela participasse de um evento literário em São Paulo, onde novos autores apresentariam seus trabalhos. Marina ficou atordoada. Escrever era seu espaço privado, sua terapia, não algo que ela imaginava compartilhar com o mundo. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de que suas palavras pudessem tocar outras pessoas, especialmente mulheres que enfrentavam suas próprias batalhas, era irresistível. O evento literário foi marcado para um sábado à noite, em uma livraria nos Jardins, um espaço elegante com estantes de madeira escura e luzes suaves. Marina escolheu um vestido azul escuro, simples, mas que a fazia se sentir poderosa, e levou consigo o peso de uma ansiedade que não admitia para ninguém. Quando chegou ao local, viu Rafael na plateia, sentado ao lado de alguns amigos do curso de escrita. Ele sorriu, levantando a mão em um aceno discreto, e Marina sentiu o coração se aquecer. A leitura foi um sucesso. Sua voz, firme, mas carregada de emoção, prendeu a atenção de todos. Quando terminou, os aplausos foram calorosos, e uma mulher na plateia, com lágrimas nos olhos, pediu para abraçá-la. Sua história é a minha história, disse ela, a voz embargada. Marina, que sempre controlava tão bem suas emoções, sentiu os olhos marejarem, mas sorriu e agradeceu. Naquela noite, enquanto voltava para casa com Rafael, que insistira em acompanhá-la, Marina sentiu que algo havia mudado. Não era apenas a publicação do livro, nem o sucesso do evento. Era a sensação de que finalmente ela estava vivendo para si mesma. Rafael, percebendo seu silêncio, perguntou: "Você está bem?" Ela olhou para ele, os olhos brilhando sob as luzes da rua, e disse: "Tô mais do que bem. Tô viva." Ele sorriu, e por um momento, Marina pensou em segurar sua mão, mas decidiu que ainda não era a hora. Havia tempo. Pela primeira vez, ela sabia que havia tempo. A noite em que Marina disse a Rafael que estava viva não foi apenas uma frase jogada ao vento, mas um marco, uma linha invisível que separava quem ela fora de quem ela se tornara. As ruas dos Jardins, banhadas pela luz quente do verão paulistano, pareciam pulsar em sintonia com ela, como se a cidade, com sua energia incansável, celebrasse sua transformação. Caminhando ao lado de Rafael, Marina sentia o ar tocar sua pele como um convite para continuar, para não parar. Não havia pressa em seus passos, nem urgência em suas palavras. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que o tempo era seu aliado, um companheiro que não a pressionava, mas a acompanhava. O evento literário, a leitura de sua novela, os aplausos, o abraço daquela mulher desconhecida que viu sua própria história refletida nas palavras de Marina, tudo isso era mais do que um momento de validação. Era a prova de que ela não apenas sobrevivera à traição de Eduardo, mas transformara a dor em algo maior, algo que transcendia sua própria existência e alcançava outras mulheres, outras vidas, outras lutas. Os dias seguintes foram de uma intensidade nova, não mais alimentada pela necessidade de provar algo a alguém, mas pela vontade de viver plenamente, de ocupar cada canto de si mesma. A editora que publicaria sua novela mergulhou no processo de edição com um entusiasmo que contagiava Marina. Ela revisava cada capítulo com um cuidado quase obsessivo, ajustando frases,
polindo diálogos, como se cada palavra fosse uma peça de um mosaico que precisava refletir a verdade de sua jornada. Sofia, a editora, uma mulher de fala rápida e olhos que pareciam enxergar além do texto, era incansável em seu apoio. Marina, este livro não é só uma história, disse ela em uma reunião no escritório da editora. Um espaço pequeno, mas acolhedor, com paredes cobertas de livros e o cheiro de café no ar. É uma ponte. Você está construindo uma ponte para mulheres que precisam lembrar que podem se reconstruir. Marina sorriu com a modéstia que sempre a acompanhava, mas por dentro sentiu uma onda de orgulho. Não era vaidade, mas a certeza de que suas palavras tinham o poder de tocar, de curar, de inspirar. O projeto com Rafael também avançava, ganhando contornos que Marina não previra. O espaço cultural no centro de São Paulo estava quase pronto, e o que antes era um galpão vazio, agora vibrava com vida. As paredes, cobertas de murais pintados por artistas de comunidades locais, contavam histórias de resistência, de amor, de luta. A plataforma interativa que Marina desenvolvera, com realidade aumentada e narrativas digitais, era o coração do projeto, conectando cada obra a uma voz, uma história, uma alma. Em uma das últimas reuniões antes da inauguração, Rafael a levou para ver o espaço à noite, quando as luzes suaves faziam os murais parecerem vivos. Eles caminharam em silêncio, absorvendo a beleza do que haviam criado juntos, e Marina sentiu uma conexão profunda com aquele lugar. Era mais do que um projeto, era um símbolo do que ela aprendera, que das ruínas pode nascer algo novo, que o vazio pode ser preenchido com propósito. A inauguração do Espaço Cultural foi um evento que capturou o espírito de São Paulo, vibrante, caótico, cheio de vida. O galpão estava lotado, com artistas, jornalistas, moradores do bairro e curiosos que vinham atraídos pela promessa de algo diferente. Marina, vestida com um vestido verde escuro que parecia capturar a luz, movia-se pelo espaço com a graça de quem sabia exatamente onde estava. Rafael, ao seu lado, apresentava os artistas com um entusiasmo que fazia todos sorrirem. E em um momento de pausa, enquanto tomavam uma taça de espumante, ele se inclinou e disse: "Você sabe que isso aqui é mais seu do que meu, né?" Marina riu, negando com a cabeça, mas o olhar dele era tão sincero que ela sentiu o coração acelerar. Não era amor, não ainda, mas era algo que crescia devagar, com raízes profundas, como uma árvore que precisa de tempo para se firmar. Naquela mesma semana, uma ligação inesperada trouxe um novo peso ao coração de Marina. Era sua mãe, Dona Lúcia, que vivia em Campinas e raramente ligava sem motivo. A voz dela, sempre tão firme, tremia de emoção. "Eu li sua novela, filha", disse ela, após um silêncio que parecia carregar anos. "Você não me contou nada, mas uma amiga me emprestou o rascunho. Eu não sabia que você carregava tanto dentro de você." Marina ficou sem palavras, surpresa e um pouco envergonhada por não ter compartilhado o trabalho com a mãe. Dona Lúcia continuou: "Você sempre foi forte, desde pequena. Mas ler o que você escreveu me fez ver o quanto você enfrentou, o quanto você cresceu. Estou tão orgulhosa." Marina sentiu um nó na garganta, algo que raramente acontecia. Ela agradeceu, a voz embargada, e prometeu visitar a mãe no fim de semana. Quando desligou, ficou olhando para o celular, sentindo o peso e a leveza daquele momento. Sua mãe, que sempre fora seu alicerce, agora a via não apenas como filha, mas como uma mulher que transformara a dor em arte. O trabalho na empresa continuava a exigir muito, mas Marina aprendera a equilibrar suas responsabilidades com momentos de pausa. As aulas de dança de salão, que começaram como uma curiosidade, agora eram uma celebração de sua liberdade. Ela ia ao estúdio na Liberdade 2 vezes por semana, movendo-se ao som de tangos e salsas com uma leveza que não sabia que possuía.
O instrutor, Tiago, notava seu progresso e com seu jeito brincalhão dizia: "Você dança como se estivesse escrevendo uma carta de amor para si mesma." Marina ria, mas no fundo sabia que ele estava certo. Cada passo, cada giro, era uma afirmação de sua existência, de sua capacidade de encontrar alegria, mesmo depois de tudo. Quando Tiago a convidou para participar de uma apresentação no final do ano, um showcase para os alunos do estúdio, Marina hesitou, mas acabou aceitando. "Você já enfrentou coisas muito mais difíceis do que um palco", disse ele, e ela sabia que era verdade. A publicação do livro se aproximava e a editora marcou o lançamento para um evento em uma livraria no Shopping Morumbi, um espaço amplo e moderno que parecia combinar com a energia de Marina. Ela passou semanas se preparando, não apenas para o evento, mas para o que ele representava. Escrever a novela fora uma catarse. Publicá-la era um ato de coragem, de vulnerabilidade, de entrega. Quando o dia chegou, Marina se viu diante de uma multidão maior do que imaginava. Havia amigos do curso de escrita, colegas da empresa, Rafael, artistas do projeto cultural e até desconhecidos que ouviram falar do livro. Ela leu um trecho, a voz firme, mas carregada de emoção, e quando terminou, os aplausos foram tão intensos que ela precisou respirar fundo para não se emocionar. Após a leitura, assinou cópias, conversou com leitores e ouviu histórias de mulheres que se viam em suas palavras. Uma delas, uma jovem de uns 25 anos, disse, com lágrimas nos olhos: "Seu livro me fez acreditar que eu posso superar qualquer coisa. Obrigada por isso." Marina sorriu, mas por dentro sentiu que, naquele momento, todo o caminho, a dor, a traição, a reconstrução, valera a pena. Depois do evento, Rafael a convidou para um café tardio em uma padaria próxima, um hábito tão paulistano que Marina não pôde recusar. Sentados em uma mesa ao lado da janela, com o cheiro de pão quente no ar, eles conversaram sobre o futuro, o livro, o projeto cultural, a vida. Rafael, com sua sinceridade, que sempre a desarmava, disse: "Você é uma das pessoas mais incríveis que já conheci, Marina. Não por causa do seu sucesso, mas por quem você é quando ninguém está olhando." Ela olhou para ele, surpresa com a intensidade das palavras, e pela primeira vez não desviou o olhar. "Você também não é tão mal, sabe?" respondeu com um sorriso que dizia mais do que as palavras. Naquela noite, quando ele a acompanhou até a porta do prédio, Marina segurou sua mão por um instante, um gesto pequeno, mas que parecia carregar o peso de um novo começo. Os meses seguintes foram de consolidação. O livro de Marina tornou-se um fenômeno silencioso, não apenas em São Paulo, mas em outras cidades do Brasil. Ela recebeu convites para palestras, entrevistas e até um festival literário no Rio de Janeiro, onde falou para uma plateia de mulheres que, como ela, buscavam sentido na dor. A empresa continuou crescendo, com o escritório em Singapura finalmente inaugurado. E Marina liderava tudo com uma confiança que não era mais sobre provar algo, mas sobre viver sua verdade. A dança permaneceu parte de sua vida, e ela se apresentou no showcase do estúdio, rindo de seus próprios erros, mas sentindo uma alegria que não dependia da perfeição. Rafael tornou-se uma presença constante, não como uma necessidade, mas como uma escolha. Eles não rotulavam o que tinham, mas Marina sabia que com ele podia ser ela mesma, sem máscaras, sem estratégias. Mas o verdadeiro fechamento veio de forma inesperada. Um dia, enquanto organizava papéis no escritório, Marina encontrou uma carta antiga, escrita por ela mesma anos antes, durante os primeiros meses de seu casamento com Eduardo. Era uma lista de sonhos: viajar pelo mundo, abrir sua própria empresa, escrever um livro, aprender a dançar. Ela leu cada item com um sorriso agridoce, percebendo que, sem saber, realizara quase todos eles, não por causa de Eduardo, mas apesar dele.
A carta era um lembrete de quem ela sempre fora. Uma mulher com sonhos grandes, com uma força que nem ela mesma conhecia na época. Ela guardou a carta não na caixa do passado, mas em uma gaveta onde guardava coisas importantes, coisas que ainda faziam parte de quem ela era. Naquela noite, Marina voltou à varanda do apartamento, olhando para a cidade que nunca dormia. São Paulo, com suas luzes e seus contrastes, era mais do que um cenário. Era uma testemunha de sua jornada. Ela pensava em tudo o que passara. A traição, que a fizera questionar sua própria força. A vingança, que não fora sobre destruir, mas sobre afirmar sua dignidade. O renascimento, que a levara a escrever, dançar, liderar, amar. Cada passo a conduzir até ali, até aquela mulher que agora olhava para o horizonte com a certeza de que não precisava de ninguém para ser inteira. A verdadeira vitória não estava em derrotar Eduardo ou Camila, mas em construir uma vida que a fazia sentir-se viva, completa, livre. E então, com a cidade brilhando como um mar de possibilidades, Marina fechou os olhos e deixou que uma verdade simples a envolvesse. Algumas tempestades não vêm para destruir você. Vêm para limpar o caminho. O que você achou da história? Deixe nos comentários sua nota de 0 a 10. Se inscreva para receber nossas histórias em primeira mão. Até o próximo vídeo.